Olá, pessoal! Eu sou a psicóloga Andréia Marinho e hoje nós vamos falar a respeito desta questão. Como seu ex-chefe descreveria você? Será que você sabe responder? Será que seu ex-chefe dava feedback para você? Você já passou por uma avaliação de desempenho? Como que é a sua situação? Conta para mim, coloca aqui nos comentários abaixo. Como você responderia a essa questão? Bom, hoje eu vou trazer, além, é claro, de um exemplo de como você pode responder a essa questão, vou trazer várias dicas de como é a melhor forma, qual a forma mais assertiva de você lidar com uma situação como essa, com esta questão durante uma entrevista de emprego. Bom, vamos focar o seguinte. Primeiro, fale somente coisas positivas a seu respeito. Essa é uma pergunta que te dá a possibilidade de escolher aquilo que você vai apresentar. Eu não estou falando para você mentir, para você trazer características que não existem, mas todo feedback ele é composto de características positivas e características negativas, que são pontos de melhoria. Então, é assim que é constituído um feedback, uma avaliação de desempenho. Então, neste caso, para que você vai trazer as questões negativas? Para que você vai trazer os pontos de melhoria? Se o recrutador ele quiser compreender um pouco mais, ele vai fazer uma pergunta específica. Ele vai falar quais são os pontos de melhoria que seu ex-chefe citou que gostaria que você melhorasse. Então, ele vai ser específico. Do contrário, escolha somente as coisas positivas a seu respeito, as boas características, o bom feedback. Então, essa é a minha primeira dica. E aí, se você falar para mim, Andréia, mas eu nunca tive um feedback, né? De repente, você só teve experiência em uma empresa e nessa empresa não havia prática do feedback formal, da avaliação de desempenho. Então, nesse caso, como que eu procedo? Nesse caso, você vai fazer aquilo que a gente sempre diz. Seja sincero. Fale a verdade para o recrutador. Você pode falar, olha, na empresa em que eu trabalhei, não era uma prática a avaliação de desempenho, o feedback formal. Porém, aí você pode sugerir algumas opções e ele vai escolher se ele aceita alguma dessas opções ou não. Você pode falar, porém, eu posso te falar o que eu acredito que era a forma como meu ex-chefe me descreveria, né? Pela nossa relação, a gente acaba tendo essa noção pelo convívio ali do dia a dia, né? Uma situação pontual, um elogio aqui, uma crítica ali. Então, eu tenho como te relatar dessa forma, pode ser? E aí você vai relatar para ele, tá bom? Uma outra possibilidade é você apresentar para ele que o seu chefe, seu ex-chefe ou o setor ou a empresa não tinha a prática do feedback, da avaliação de desempenho, mas você chegou a ter um feedback de um gestor de outra área, por exemplo, ou você pode oferecer a opção dos seus colegas de trabalho, dos seus pares, como eles o descreveriam. Então, essa também é uma opção, tá bom? Então, fica aí a dica. Outra coisa super importante é você focar nas características positivas que tenham a ver com aquela vaga, né? Quais são? É como se você fosse falar a respeito dos seus pontos fortes. Vamos pensar assim, o que é um ponto forte meu, que eu já tive um feedback e que vai fazer a diferença se eu ocupar essa posição? É exatamente isso que você vai trazer para esse contexto e vai apresentar, tá bom? Se você não tiver experiência, né? Não cabe o recrutador te fazer esse tipo de pergunta. Ele pode criar uma variável, já que ele quer te ver através da ótica de outra pessoa, porque esse é o objetivo da questão. Então, ele pode te perguntar como seus colegas de faculdade descreveriam você, se é uma vaga de jovem aprendiz, como seus colegas de escola descreveriam você, até mesmo como seus amigos descreveriam você, se ele quiser entender um pouquinho, por exemplo, da sua personalidade, tá bom? Então, lembre-se, o que essa pergunta ela quer examinar? Tenha isso muito claro na sua mente. Não existe forma melhor do recrutador ele conhecer de fato você, seu perfil profissional, a sua personalidade, do que através da ótica de outra pessoa. Porque na medida em que nós respondemos a pergunta descreva-se, é a sua visão, é a maneira como você se vê. Então ali você pode falar qualquer coisa. Agora, na medida em que ele te pega, né, sem você esperar e te pergunta como seu ex-chefe descreveria você, é
praticamente uma pegadinha, sabe? É uma situação que te encosta realmente na parede. Se você não estiver preparado, você vai ter dificuldade de responder. Então fica aí a dica de sempre. Coloque isso no papel, treine na frente do espelho como você responderia. Eu sei que vocês já podem estar vendo isso até mesmo como clichê. Muitas pessoas falam isso, mas não existe forma melhor do nosso cérebro processar essa informação e da gente apresentá-la com naturalidade, com autoconfiança, do que a prática. Tudo aquilo que a gente pratica, a gente fica melhor. Vamos imaginar aí, vamos lembrar, né? Ou até mesmo imaginar, se você não passou por uma situação como essa, quando a gente aprende a dirigir. Inicialmente a gente precisa prestar atenção em tudo, como que eu faço, né? Preciso parar aqui, mexer ali, passar a marcha quando estiver em determinada velocidade. Com o tempo, isso se torna natural. E a pessoa costuma dirigir no modo automático. Liga o botão automático e vai. Não é assim? Então é exatamente isso que faz a diferença. É isso que eu sempre falo para aquelas pessoas que fazem uma sessão particular comigo, que é a importância da prática, do treinamento. Tudo aquilo que a gente treina, a gente fica melhor. Não é mesmo? Então vamos lá dar uma olhadinha no exemplo de resposta que eu montei e a gente vai falar mais um pouquinho. Vamos lá. Então, como seu ex-chefe descreveria você? Vou falar com base em nossas conversas e os feedbacks que tive com ele. Ele sempre me descrevia como uma pessoa guerreira, capaz de suportar grandes pressões. Dizia que gostava da maneira como eu encarava os desafios, pois tudo o que me delegava eu abraçava a causa sem reclamar. E se encontrasse algum obstáculo pelo meio do caminho, buscava imediatamente formas de solucionar. Falava que eu o acionava na medida certa e que, quando compartilhava um problema, tinha sempre uma sugestão de solução. Outro ponto importante que me disse foi sobre a forma como ocupei a posição e surpreendi diante das expectativas, pois a pessoa que ocupava a posição anteriormente, além de desempenhar muito bem, era muito benquista. A forma como conquistei o meu espaço, a admiração e respeito era algo que ele sempre mencionava. Certo? Viu o modelo? Então, o que eu sugiro? Esse é um modelo, por exemplo, que foi um modelo que eu vivenciei, né? Se eu tivesse que descrever uma situação, como que o meu ex-chefe me descreveria, um dos meus ex-chefes, eu tenho certeza absoluta que seria assim que essa pessoa me descreveria, porque era o feedback que eu recebia constantemente dessa pessoa. Então, eu escolhi focar em todos os pontos positivos, né? Aquilo que se destaca em mim, aquilo que pode fazer a diferença. Então, por que eu sugiro que você traga a sua verdade, a sua resposta, né? Algumas pessoas eu já coloco um exemplo de resposta e a pessoa fala, e nessa situação, para esse cargo, como que eu poderia me descrever? É uma situação muito pessoal, né? Você precisa analisar quais são as características que são necessárias para aquela vaga, mas quais são as características que você tem. O que de fato você recebeu como feedback do seu ex-chefe, para que você possa mencionar. Então, eu trouxe um exemplo meu de uma situação vivenciada por mim, para que você consiga refletir, entender a ideia do que é importante você trazer, focar nas características positivas. Você vê que eu não trouxe nenhuma característica negativa ali e você possa montar a sua resposta, a sua verdade em cima disso, tá bom? Então, lembre-se, a sinceridade, a honestidade é importante, porque na medida em que você é sincero, que você é honesto, você passa credibilidade, você acredita no que você está falando e do outro lado a pessoa recebe isso da mesma forma. E aí fica a dica de sempre, fale sempre olhando nos olhos, né? Postura erguida, ereta, passando autoconfiança, gesticulando sem ser em excesso, mas dando ênfase naquilo que você está falando através dos seus gestos. Isso faz parte da habilidade de comunicação. E é uma habilidade que faz toda a diferença durante o processo seletivo, durante uma entrevista, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu desejo super boa sorte para você. Deixa o seu joinha aí se você gostou do vídeo e compartilha também. Se é a primeira, segunda, terceira, quarta, enfim, vez que você está aqui no canal, se ainda não está inscrito, eu convido você para se inscrever, para fazer parte dessa comunidade, para atuar aqui comigo, né, fazendo os comentários, para ser participativa, para a gente interagir nesse canal, tá bom? Que o meu objetivo é fazer o quê? Ajudar você a se preparar para conquistar a sua tão sonhada vaga de emprego, ok? Bom, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!